Pessoal, olha essa notícia que eu trouxe para a gente interagir. Gente, eu já adianto, vale a pena assistir até o final, viu? Vale a pena. Se fosse você, eu assistiria. E se você é de direita, esse assunto lhe interessa muito. Beleza, pessoal? Vamos pro vídeo. Eu quero relembrar as pessoas que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram uma série de decisões que favoreceram Lula ao longo das eleições. Como, por exemplo, acabou, antes agora das eleições, com a prisão em segunda instância, que soltou Lula. O Supremo Tribunal Federal anulou as investigações e processos contra o Lula, o que reabilitou Lula para participar da eleição. Mais ainda, o Supremo proibiu o uso das provas do Odebrecht para investigar o Lula. As investigações poderiam reiniciar em cima das provas do Odebrecht. Aí, o ministro da Justiça do Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que, claro, é hoje o ministro da Justiça do Lula, só coincidentemente, é uma grande coincidência, ele deu uma decisão proibindo o uso das provas do Odebrecht contra Lula. Deve ser muita coincidência. Em 14 de outubro de 2022, ainda uma matéria jornalística mostrou que o TSE tinha 42 decisões favoráveis a Lula e apenas 6 favoráveis a Bolsonaro em casos de fake news. Isso quer dizer, então, que a direita faz mais fake news? Veja o tipo de manifestação que o TSE derrubou, gente, para dar alguns exemplos. O TSE derrubou como fake news uma manifestação do Nicolas Ferreira, deputado mais votado do país, falando que o que aconteceria se o Lula fosse eleito seria uma série de consequências negativas às famílias. Ele dizia, olha, se quando você entrar em casa e o teu filho tiver usado drogas, por exemplo, estou aqui só levantando o exemplo, tá? Faz o L. Quando acontecer isso, faz o L. Quando acontecer aquilo, faz o L. E o TSE derrubou isso como se fosse uma fake news. Mas Nicolas estava falando de um fato passado ou estava fazendo uma projeção sobre o futuro? E se ele estava fazendo uma projeção sobre o futuro, isso é um fato ou isso é uma opinião? É claro que é uma opinião, não tem como você falar de fato quando você fala do futuro. Fato é aquilo que aconteceu no passado. Quando você faz uma projeção, é uma opinião. E você não pode derrubar uma opinião como falsa. A opinião é assim, ó, eu acho o Guilherme bonito, eu acho o Guilherme feio, isso é opinião. A gente pode discutir até qual a opinião melhor, mas nunca dizer que uma opinião é falsa, porque opinião é carregada de valores, é uma projeção de comportamento futuro, nesse caso, sobre o que o Nicolas estava falando. Não pode ser derrubado, a legislação separa o que é fato e o que é opinião. Não cabe ao Estado julgar a opinião das pessoas. O Estado pode sim derrubar fatos falsos, eventualmente específicos, mas jamais derrubar a opinião das pessoas. A não ser que seja criminosa, mas não é o caso. Nem o fato falso é criminoso no Brasil, muito menos opinião. Opinião só é criminosa quando é uma calúnia, uma injúria, uma difamação, em casos muito especiais, incitação de crime, mas não se tratava de nada disso. E foram lá e derrubaram a opinião do Nicolas e de várias outras pessoas, tratando como se fosse fato falso, opiniões difundidas que eram desfavoráveis ao candidato Lula. O TSE derrubou ainda publicações dizendo que Lula apoiaria Maduro, apoiaria Ortega. Mais uma vez, projeção de comportamento futuro, opinião, e aliás, opinião correta, é o que aconteceu. Ou ainda que Lula apoiaria banheiros unissex, ou ainda o aborto. O que se trata, mais uma vez, de opinião, é tudo projeção de comportamento futuro. Isso não podia ser derrubado como fake news. Tanto que os fatos após as eleições mostraram aí vínculos preocupantes daquelas projeções com a realidade. Como o Lula estendendo um tapete vermelho para Maduro entrar no país. O TSE derrubou ainda um documentário do Brasil Paralelo chamado Quem Mandou Matar Jair. E esse documentário foi derrubado em exercício de censura prévia sem sequer saber o conteúdo. Como é que você vai derrubar uma coisa como fake news ou como qualquer coisa sem você ver o conteúdo? Não tem como. Por isso que a Constituição proíbe, porque é coisa de ditadura. Mas o Tribunal Superior Eleitoral derrubou, dizendo que excepcionalmente estavam excepcionando a Constituição. Peraí, a Constituição é para ser cumprida. Eles estão aplicando hoje lá a Constituição Alexandrina, a Constituição do Supremo, que, como bem disse Marcel Van Hatten na semana, é diferente da nossa Constituição, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Ricardo Lewandowski ainda proibiu um vídeo verdadeiro, intitulado Relembre os esquemas do governo Lula. Tinha uma série de esquemas retratados, todos verdadeiros. O TSE reconheceu que era tudo verdade e, pasmem, derrubou, dizendo que aquilo configuraria desordem informacional. Sabem em quantos países do mundo existe esse conceito para censurar a palavra das pessoas? Só em ditadura. 0. Só no Brasil. A proteção à liberdade de expressão é mundial. Se fosse o caso de excepcionar uma desordem informacional, isso existiria no mundo. Não existe um conceito inventado, um instrumento de censura aplicado sobre um vídeo verdadeiro que mostrava os esquemas de corrupção do governo Lula, um cerceamento que mata de morte a liberdade de expressão. Como disse o professor Ives Gandra da Silva Martins, esse conceito não existe no direito. Como quando eles me caçaram, eles inventaram lei para fazerem o que eles queriam. Lula ainda teve o direito a 184 inserções de direito de resposta nas propagandas do Bolsonaro para rebater acusações como a de que ele seria corrupto e ladrão, por entender que violaria a presunção de inocência, como agora querem calar o Nicolas, que chamou Lula de ladrão. Por outro lado, o TSE negou pedidos contra Lula por ter chamado Bolsonaro de genocida, miliciano e fascista. 2 pesos, 2 medidas. Uma justiça que não mantém as suas balanças de modo imparcial, de modo cego, mas uma justiça que tem um olharzinho favorável a um dos pratos da balança.
Aí vieram os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, todos mirando quem? A esquerda e a direita? Não, a direita. Inquéritos que atuaram, por exemplo, contra empresários de direita, por mensagens lícitas, legítimas, em grupo de WhatsApp. Depois o próprio Supremo reconheceu isso, mas já estava claro lá no início que não tinha nada de crime. O próprio Supremo arquivou. E aí o Supremo fez buscas e apreensões, fez medidas de bloqueios em redes sociais contra a direita, de modo ilegal, indivíduo, depois reconhecendo que não tinha nenhum crime. Nesses inquéritos foram presas pessoas por meses sem acusação, que é totalmente irregular. Pessoas como Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Mauro Cid, presos por meses e meses e meses, quando o máximo que a lei autoriza é 1 mês e 10 dias. Vieram ainda investigações contra Bolsonaro que não se justificam estar no Supremo Tribunal Federal, porque ninguém ali tem foro privilegiado. Vieram buscas e apreensões contra Bolsonaro e Mauro Cid, por quê? Falsificação de cartão de vacina. Pior do que isso, é só investigação por importunação de baleia. Que seja investigada a falsificação do cartão de vacina, que seja punido, mas não é justificável uma busca e apreensão diante desse tipo de crime, de falsificação de cartão de vacina. Nunca vi, não se vê crime que não justifica uma busca e apreensão, ainda mais no Supremo Tribunal Federal. O que parece é que eles estão fazendo uma expedição de pesca, buscando provas para depois justificar suas medidas com base no que eles vão encontrar no futuro, o que não é aceito em nenhum lugar democrático do mundo. Apenas num lugar chamado democracia inabalada. Aí veio a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi no mérito contestada por muitos juristas que entenderam como desproporcional e relacionada ao nome da capa dos autos. Algo que a gente poderia discutir. Pessoas pensam por um lado, pessoas pensam por outro lado, mas dentro de todo esse contexto é olhado com ar de suspeição decorrente de todas essas outras decisões. Decorrentes do fato de que ministros falaram que venceram o bolsonarismo. Do fato de que ministros falaram que foi por responsabilidade deles que Lula está no poder. Ou mais ainda, para usar as palavras deles, que existe uma lua de mel entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Vieram ainda condenações pelo 8 de janeiro com uma série de irregularidades e penas desproporcionais, mais uma vez apoiando quem? Apoiadores de Bolsonaro. Sem provas individualizadas, sem acusações individualizadas. Houveram ainda buscas e apreensões, como a de Carlos Jordi e Carlos Bolsonaro, com fundamentos risíveis, sobre coisas que visivelmente não eram criminosas. E quando há crime, a minha defesa é que se investigue, que se puna dentro do devido processo legal. Mas nesse caso, sequer indicativos reais de crime existiam, indicando que mais uma vez se queria era fazer pesca probatória. Se o Supremo quer ser visto com respeito, como um órgão de justiça cega e isenta, que ele faça por merecer. Mas o que nós temos visto é uma justiça que atua de modo completamente diferente, num disparate, tratando de modo muito diferente os iguais, com 2 pesos e 2 medidas, para a direita e para a esquerda. Então, quando Elon Musk vem e fala que houve uma interferência nas eleições, ele acaba colocando em palavras corajosas aquilo que muitos brasileiros sentem e pensam com base nos fatos do... Eu quero relembrar as pessoas que... Gente, o que Dallagnol falou é uma pura verdade. É uma pura verdade. Se vocês concordam, pessoal, com o que Dallagnol falou, deixa aí o comentário de vocês. Beleza, pessoal? Gente, aí eles só apenas confirmam o que a gente tem falando há vários dias. Censura, isso não é normal, o Supremo está passando dos limites, o que o Supremo está fazendo não é certo, entendeu? Eu digo uma coisa, viu? O brasileiro não está gostando disso mais não, viu? O brasileiro está por aqui com isso. Então, pessoal, se vocês gostaram do que ele falou, deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo com força, beleza? Se vocês gostam do conteúdo que eu trago para vocês, deixa o like, beleza? Segue aí o meu canal, pessoal, para incentivar aí eu trazer mais conteúdo pra gente. Beleza? Meu irmão. Dallagnol, parabéns, cara, pelo vídeo. Você não merece, não. Você não merece. Você nunca vai merecer o que fizeram com você, cara. Felizmente, é um absurdo o que fizeram com você. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até o final. E fui!